Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já as conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não me esqueceu. Você insiste, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória,
na história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Conte para nós, o que que Deus tem feito? Pai do Senhor, igreja, glória a Deus por estarmos todos aqui nesta noite para adorar Ele, para louvar a Ele. Nós temos 3 filhas abençoadas e a nossa mais velha, ela, desde muito novinha, ela terminou o ensino médio com 16 anos e prestou o primeiro vestibular. E o sonho dela, o curso dos sonhos dela é um dos cursos mais concorridos. E ela não conseguiu da primeira vez, foi fazer cursinho o segundo ano, não conseguiu o segundo ano. E ela sempre aqui na igreja se dedicando na obra do Senhor. Terceiro ano de novo, não conseguiu. E aí no 4º ano, irmãos, ela chegou comigo e disse: mãe, eu não quero mais tentar, eu quero trabalhar. E o nosso coração, meu e do Cláudio, sempre com o pensamento de que não, de que ela deveria estudar, porque, afinal de contas, ela ainda tinha pouca idade, ela é uma menina jovem. E aí, o que ela decidiu? Eu vou fazer, mas esporadicamente eu vou estudar, em casa. Quando veio o Enem no final do ano, ela se inscreveu, mas não mais no curso dos sonhos dela, mas ela, na segunda opção que ela tinha. E aí, ela não falou nada para nós também não cobramos nada dela. Quando veio o resultado, logo que na primeira lista ela não foi chamada, né? Ela não passou no listão tradicional. Mas com pouco tempo depois, ela foi chamada na repescagem, na primeira repescagem da UEPA, né? Da Universidade Estadual do Pará. E aí, irmãos, ela, quando nos falou que não era aqui, que era para o município de Santarém, bem distante de nós aqui, aí o coração apertou, né? O coração apertou porque é muito longe daqui, e ela ia ter que estudar 5 anos fora. Mas, enfim, Deus providenciou tudo, porque Deus é nosso Pai, né? Ela foi morar com a tia dela lá, a irmã do Cláudio. E aí, irmãos, foi um ano assim, de muita dificuldade. E foi vencendo, né? Foi vencido o primeiro semestre. Ela voltou aqui no meio do ano para passar as férias, e quando retornou de novo, aí o segundo semestre foi mais difícil ainda, porque chegou o final do ano, para ela voltar para cá para passar o Natal, e a gente encontrou uma barreira muito grande, que foi um ano concluído de curso. Porém, ela não teria mais a moradia lá. E aí, irmãos, ela veio para casa. E agora, como voltar no início deste ano de 2020? Sem nenhuma expectativa. Corremos atrás do que a gente pôde e não achamos solução. Aí ela: mãe, eu vou trancar, eu vou desistir e vou ficar aqui, e eu quero que a senhora me matricule de novo no cursinho. Começou a fazer cursinho aqui no mês de fevereiro, mas eu não deixei ela trancar. Eu disse: carinho, mantém firme lá a tua matrícula, não sei como, mas Deus vai operar. Eu tive confiança que Deus ia fazer, pastor, e foi assim uma confiança que não veio de mim. E aí, irmãos, no início deste mês de agosto, a universidade mandou um e-mail dizendo que era para todos os inscritos aguardar, que até o final do mês ia sair a resposta da transferência. E antes dela vir de Santarém, no mês de dezembro, ela recorreu lá para ver o que ela podia fazer, se podia morar com alguém, enfim. Deram a sugestão dela se inscrever, né, para essa transferência, mas todo mundo com quem ela falava, os amigos, os professores, sempre tiraram as forças dela, dizendo que era muito difícil conseguir. Para a graça de Deus, para a honra e glória do Senhor,
saiu dia 28, na sexta-feira, no dia do culto passado. Nós viemos aqui, nunca mais eu tinha vindo a esse culto, já tinha um tempo. E o pastor que veio aqui falou palavras tão maravilhosas que chegaram no meu coração, que transbordaram a minha alma. Naquele dia, à noite, saiu o resultado e a minha filha conseguiu a transferência e todas essa tristeza, toda o choro se transformou em alegria. Deus ouvia o meu clamor, Deus ouvia nossa preocupação, nosso choro, mas sempre estivemos fixos que Deus ia fazer de alguma forma. E Deus fez o melhor. E ela agora vai estudar aqui perto de nós, pastor. Não sei quando vai voltar às aulas, mas ela agora vai estudar aqui. E vai, principalmente, continuar na obra do Senhor. Estamos alegres hoje, muito felizes em compartilhar com os irmãos. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Meu Cristo, meu Mestre, meu Deus e meu Salvador, no meu viver eu louvarei o teu maravilhoso amor. Conforto seguro, és meu refúgio e poder, o meu viver eu louvarei e sempre o adorarei. Glória ao Senhor, toda glória e honra, paz e poder só pertencem ao Rei. A natureza exalta e louva o
queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 45 em diante. Nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. E você diz amém. Quero tomar assento glorificando ao Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, ao lermos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, em especial o Antigo Testamento, um dos personagens mais conhecidos das Sagradas Escrituras é o salmista, compositor, poeta, guerreiro e rei Davi. Todos nós conhecemos a sua história, que entra no cenário bíblico exatamente quando ele derrota o gigante filisteu. Quando nós olhamos para essa história, que já foi muito mencionada, muito pregada, porém esta noite eu quero tirar algumas lições e compartilhar convosco. A primeira lição que aprendemos é a seguinte: que esta era uma batalha representativa. Havia o gigante Davi, havia o gigante filisteu Golias de um lado e o pequeno Davi do outro lado. Eram duas montanhas. Os filisteus vão se levantando de um lado e o pequeno Davi do outro lado, e no meio havia o arraial, e eles estavam ali guerreando, a princípio desejando somente um homem para que viesse batalhar. O gigante Golias, ele vem durante 40 dias desafiar a nação de Israel, pedindo apenas um homem. Aquela batalha era uma batalha representativa, cada homem representando o seu exército, e cada exército representando o seu povo. Se Davi perde, todos os israelitas também perdem. Se o gigante Golias perde, todos os filisteus também perdem. Entenda e compreenda que sempre que eu enfrento gigantes, por detrás sempre haverá muita gente envolvida. Se eu saio derrotado, a minha família também sairá derrotada. Se eu saio derrotado como empresário, a empresa também sai derrotada. Se eu saio derrotado como pastor, a igreja a princípio também sofrerá as consequências desta minha derrota. Mas se eu enfrento o gigante, eu guerreio com o gigante e saio vitorioso, então a minha família sai vitoriosa também, a empresa sai vitoriosa também, e como pastor, a igreja sairá também vitoriosa. Quando você vence, então o nome do Senhor também será glorificado e exaltado. Entenda que por trás desta batalha tem muita gente envolvida, por isso que você não pode desistir, por isso que você não pode abandonar a cruz, por isso que você não pode desistir desta batalha, porque tem muita gente por trás envolvida, principalmente a tua família, e se você for atingido, a
tua família poderá também ser atingida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesta batalha é a seguinte: existem problemas que vão ecoar durante dias em sua vida. Durante 40 dias, o gigante filisteu, ele se aproximava e desafiava a nação de Israel. Durante 40 dias, ninguém se levantou para defender a nação de Israel e nem tampouco o Deus Jeová. Davi, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, até que o mesmo lhe convida dizendo: Davi, você vai na batalha e vai levar um lanche para os teus irmãos, e você só vai entregar, vai ver como eles estão e trazer a resposta para mim. Quando Davi, ele vai se aproximando daquele campo de batalha, a primeira coisa que ele ouve é exatamente o gigante filisteu desafiando a nação de Israel. Quando ele ouve aquela afronta, ele não aguenta, ele não suporta, e ele se levanta no poder do Senhor. O gigante Golias sabia quem era servo de Saul e também sabia quem era servo de Deus. Quando ele vai desafiar os israelitas, ele diz assim: os servos de Saul. Tem muita gente que é considerada e conhecida simplesmente pelo servo de Saul. Não há problemas em servir homens, mas o problema é quando sou conhecido apenas por servir homens. Mas quando eu sou conhecido por servir um grande Deus, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem urucubaca, não tem Zé Pilintra e nem Zé Pilantra que vai apagar o meu nome, porque Deus, ele já carimbou, aleluia, com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que eu serei mais do que vitorioso. Meu irmão, tem gente que tenta apagar o teu nome, tem gente que tenta apagar a tua história, mas quem escreveu a tua história foi o teu Deus, foi o teu Deus, foi o teu Deus, porque ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. E quando as pessoas disseram que você não iria ser nada, então Deus disse: você vai ser mais do que pensa ou imagina. Deus é Deus. Mas uma outra lição que eu aprendo: Deus não só manda a provisão, ele também manda a providência. Quando Jessé diz para Davi: você vai levar o alimento, Deus estava dizendo: eu estou preparando também a providência. Eu estou também preparando um milagre. Enquanto o pai de Davi mandava ali a provisão, o Pai eterno estava mandando a providência através de Davi, o seu servo. Todas as vezes que Deus nos manda para um lugar, é para resolver o que ninguém consegue resolver. Isso é unção. O que é unção? É a capacidade que Deus me dá para resolver o que ninguém consegue resolver. Saul não conseguiu resolver, os guerreiros de Saul não conseguiram resolver, somente Davi, ele conseguiu resolver, porque Deus estava enviando como uma providência. Um homem de Deus é um presente de Deus para o local onde ele chega. Agora entenda, existem gigantes que, se não forem enfrentados, irão continuar crescendo. Existem gigantes na nossa vida que nós enfrentamos, se nós não irmos para cima, eles vão continuar crescendo. Se você não tomar uma posição, se você não tomar uma atitude, o problema vai continuar crescendo, o gigante vai continuar crescendo. Mas quando você ouve o desaforo, você não vai levar para casa. Você vai dizer, como disse Davi: quem é
esse incircunciso filisteu para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Não, 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 eu não vou deixar caluniar o meu Deus, e nem tampouco afrontarem a minha casa e a minha família, porque a minha família pertence ao Senhor. Agora outra coisa, sempre haverá alguém para julgar minhas motivações na hora da batalha. Quando Davi ele chega e diz quem é esse incircunciso filisteu, sabe quem aparece? Eliabe, irmão de Davi, dizendo: com quem você deixou as poucas ovelhas de nosso pai? Hein? O que você está fazendo aqui? Estava menosprezando Davi. Mas Davi entendeu e compreendeu que a sua luta não era contra seu irmão, não era contra Eliabe, a sua luta era contra o gigante. Então ele tinha que colocar todo o foco no gigante. Deus, ele vai te dar vitória, e não precisa, guerrear contra o seu irmão. Deus vai te dar vitória em tudo. Se coloque em pé, por favor. Cuidado com as vozes que você ouve no campo de batalha. Davi, ele ouve 4 vozes. A primeira voz que ele ouve é a voz dos soldados, dizendo: o gigante se levantou contra nós. Representa a voz do medo. A segunda voz é a voz do seu irmão: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? É a voz do desdém. Terceira voz é a voz de Saul: você não pode encarar esse gigante. É a voz da impossibilidade. E a quarta e última voz que Davi ouve é exatamente a voz de Golias, dizendo: vou dar sua carne aos animais. Essa é a voz da afronta. Em nenhum momento você ouve a voz de Deus falando com Davi. Você ouve? Não. Ele ouve 4 vozes, mas a voz de Deus ele não ouve. E tem gente que sempre quer que Deus fale com ele, mas Davi, ele já estava crendo no Deus que ele servia, porque ele já tinha tido experiência com urso e com leão. Não precisava Deus falar novamente. Ele já estava crendo que Deus lhe daria vitória. As vozes vão vir, as vozes vão aparecer, mas Deus já falou através da sua palavra e das experiências que você tem com Ele, que Ele vai te dar vitória, vitória, vitória. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê diz: diga: vitória nossa pelo sangue de Jesus.